para começar, o que é a fraternidade universal? Do que eu estou falando quando eu me refiro à fraternidade universal? Fraternidade universal, ou como é mais normalmente chamada, fraternidade branca, ela não é uma religião, tá? É como se fosse uma organização, uma ordem, uma empresa, né? Deus S.A. seria assim, né? Deus S.A. Se Deus S.A. fosse uma empresa, a fraternidade universal ia ser o grupo de funcionários. E aí, como toda empresa, você tem o grande CEO, né? Você tem, dependendo do tamanho, você vai ter os presidentes da empresa, você vai ter os gerentes de setores e, né, quanto maior a empresa, maiores os cargos de direção, né? Então, você vai ter no alto dessa pirâmide, no alto de tudo está o Ser Supremo, a grande consciência absoluta, né? E essa consciência, para ela atuar na Terra, ela precisa se materializar, né? Porque ela está num plano de existência onde ela é absoluta e sublime. Então, ali do alto, né? Do centro aonde a vontade de Deus é conhecida, tá? Se você é familiarizado com a fraternidade branca, você vai reconhecer a referência, né? Se não, é um trecho da grande invocação. Você tem ali o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que é o próprio Deus, né? Dali, ele não pode atuar, porque a única coisa que existe naquele lugar é Deus. Então, para se manifestar, essa energia vai se refratando, ela vai se transformando para chegar palpável aonde eu estou aqui, Ione. Então, essa energia pura e luminosa, ela vem se materializando para atuar na existência. E dessa forma vão surgindo as divindades, né? Em primeiro lugar, as divindades, os seres divinos que estão fora dos ciclos de reencarnação, nunca encarnaram, nunca encarnarão, são potências divinas, né? E conforme essa energia vai descendo, ela começa a se materializar, até chegar ao que somos nós aqui, planeta Terra, né? E aí começa o trabalho contrário, que é da matéria a gente ascender até a luz divina. Então, quando essa energia divina ela chega num grau de materialismo absoluto, ela vai trilhar o caminho evolutivo em direção ao divino. E aí começam os ciclos da roda de Sansara, da gente ir evoluindo, reencarnando, crescendo. Cada reencarnação a gente passa por determinadas experiências, vai criando consciência até a gente chegar nesse grau de iluminação e se reconhecer Deus, né? Voltar a ser Deus. Então, isso aí é aquele esquema da estrela de Davi, né? O selo de Salomão, que são 2 triângulos, um sobe e o outro desce. Esse é isso que significa aquela estrela, né? Que a gente tem 2 caminhos, um ascendente e um descendente. E aí a gente fica eternamente nesse caminho entre ser divino
e ser matéria, ser divino. Enfim, nesse nosso caminho, que agora estamos percorrendo como seres humanos tentando se melhorar, né? Nós temos irmãos mais velhos, pessoas com mais consciência que nós chamamos de mestres, né? Porque conforme a gente vai evoluindo, desenvolvendo, aprendendo, nós passamos por iniciações que vão nos trazer mestrias em diferentes áreas, né? E somos todos mestres e somos todos discípulos, né? Assim, dependendo do que a gente está tratando. Então, temos esses irmãos mais velhos. Dentre estes irmãos mais velhos, temos irmãos mais velhos que estão muito na nossa frente, que são pessoas, seres que passaram por seu processo e alcançaram um grau de maestria onde eles não reencarnam mais. São os que nós chamamos de mestres ascensos na grande fraternidade universal. São aqueles que estão tão na nossa frente, eles continuam no processo de desenvolvimento deles, mas eles estão tão na nossa frente que eles não são nem mais... não cabem em matéria mais, né? E muitos desses mestres criaram religiões, quer dizer, não criaram, coitados, né? Foram inspiração para a criação de religiões. Porque quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se ilumina, maiores serão as suas missões, né? Você para de ter que cuidar da sua casa e você vai ter que cuidar da sua comunidade, né? Então, isso aconteceu com Jesus Cristo, com Buda, né? E outros mestres que, ao desencarnar, cumpriram a sua missão ali, hoje seguem auxiliando a humanidade num outro plano. Não que antes eles não fossem membros da grande fraternidade universal, com certeza já eram, mas ainda vieram em missões para a carne, ainda tinham conexões com a carne, já não tem mais. Mas esses seres de luz são membros da grande fraternidade universal. Religião é um conceito que só acontece na matéria. A gente tem religiões na matéria, porque a gente precisa de linguagens, e precisam que sejam muitas linguagens, porque existem milhões de pessoas diferentes no planeta, bilhões, né, de pessoas diferentes no planeta. Então a gente precisa falar literalmente a língua de todo mundo, né? As religiões foram formas que a humanidade encontrou de transmitir uma verdade que é única e que no plano espiritual é único, né? A gente divide aqui, mas no plano espiritual ela é única. Então, é por isso que eu falei, é uma organização, né? Como se fosse uma grande empresa que gerencia toda a existência, né? Então, assim, não importa para os mestres religião, né? Isso aí é um conceito daqui. Porque no plano espiritual trabalham todos juntos, todos os seres de luz trabalham juntos, né? E esta é a grande fraternidade universal. Então não importa se você tem sua religião, você tomar conhecimento e trabalhar com a fraternidade universal não vai afetar a sua fé, ou não deveria. Não deveria, como se diz isso, bater de frente. Me faltou a expressão, desculpa. Tive que usar um carioquês, entendeu? Então, assim, não bate de frente, não gera conflito, porque a ideia é que os seres de luz respeitam a forma como você honra o sagrado. Então, se religião só existe aqui no físico e no plano espiritual, o que existe é uma grande unidade universal, né? Isso significa que os meus mestres, os meus guias,
eles também pertencem a essa grande fraternidade universal, né? Quando eu vou no meu terreiro, porque eu sou umbandista, eu vou no meu terreiro e eu estou reverenciando as entidades e a espiritualidade que eu reverencio dentro do meu terreiro, esses seres também fazem parte da grande fraternidade universal. Eles estão aqui atuando dentro da linha de Umbanda, né? Num centro espírita, eles vão estar atuando dentro da linha espírita. Dentro de uma igreja católica, eles vão estar atuando na vibração dos cristãos. E por aí vai, né? Mas é tudo um. E todos esses seres trabalham em prol do desenvolvimento da humanidade. Porque é desejo da grande fraternidade universal a nossa ascensão. Que todos nós nos reconheçamos como seres divinos. E para isso existe um projeto. Um projeto de transformar a humanidade nesse ser divino. É para isso que somos, é para isso que vivenciamos as coisas. E para isso temos esse suporte no plano astral desses seres que buscam a nossa melhoria. Nos acompanham o tempo inteiro, estão conosco desde o nosso nascimento, alguns estão conosco ao longo das nossas encarnações, né? Podemos nos comunicar com eles, podemos nos aproximar deles, podemos estimular a sua presença e refinar os nossos ouvidos para ouvi-los melhor. Existem apenas mestres ascensos? Não. Temos mestres que ainda estão vinculados à matéria, né? Estão assim num grau de iluminação mais iluminação não, né? Mas num grau de evolutivo e de desenvolvimento espiritual muito acima de nós, mas ainda encarnam, né? E como eu falei, também associados à grande fraternidade universal, essa grande corporação onde temos, né, desde o CEO até o faxineiro. Somos o faxineiro, a propósito. Bom, na mesma proporção que temos quem nos ajude, temos os antagônicos, aqueles que se opõem, aqueles que estão fazendo de tudo para que a gente fique na merda. Temos. Então, assim, existe uma guerra nas estrelas. Existe. Ela acontece no plano astral. Entre forças que querem a nossa evolução e forças que querem atrasar o nosso lado. Forças que se alimentam do nosso medo, das nossas emoções negativas, né? Essas forças, elas existem, são reais. E elas também trabalham de forma similar à grande fraternidade universal, que é como? Através de influenciação. Essas forças que são astrais, né? As forças astrais, elas não têm como atuar na matéria, só a matéria atua na matéria, né? Então, como é que elas fazem para atuar na matéria? Influenciando a matéria. Então, se aproximam de nós para nos influenciar e nos conduzir em determinadas direções. A fraternidade universal em direção ao bem, à luz, à evolução, e esse outro pessoalzinho ao que tá rolando por aí ao máximo, né? Tudo que há de egoísmo, tudo que há de negativo e de egoísta, né? Assim, através do nosso ego eles nos pegam.
e vão fazendo com que a gente tenha decisões, escolha caminhos egóicos, caminhos que vão favorecer nada além do meu ego. Então essas energias estão aí assim, ó, no nosso ouvido. Elas ficam em torno da gente e vai crescer, né? Vai ter uma maior expressão na nossa vida aquela energia que a gente alimentar mais. Então, cada vez que eu ouço o meu ego, cada vez que eu ouço o que o antagônico está querendo, que é que eu foque no meu ego e esqueça do espiritual, cresce mais a minha conexão com o antagônico. Cada vez que eu acendo uma vela, vou elevar meus pensamentos, vou buscar uma meditação, vou comprar um cristal, acender um incenso, né? Quando a gente vai para esse lado, a gente começa a aproximar os nossos pensamentos, as vibrações da grande fraternidade universal. E quanto mais eu me aproximar da grande fraternidade universal, mais acesso eles vão ter a mim, né? E a gente vai mentalmente desenvolvendo uma conexão. São aquelas vozes na nossa cabeça, né? Assim, todo mundo escutando vozes nas suas cabeças e tomando decisões, caminhos. Importante a gente saber que vozes a gente está dando ouvido, né? E saber que o antagônico é tinhoso, ele dá suas artimanhas, ele dá seus pulos para eu achar que eu tô indo no caminho certo, entendeu? Que seguir ali o que ele tá me falando é o caminho certo. Mas a verdade é que quanto mais a prática da espiritualidade me transformar numa pessoa melhor, menor será o acesso que essas energias vão ter a mim. E maior vai ser o acesso que a fraternidade universal vai ter a mim. Bom, e aí uma das formas que a gente tem de se conectar com esses seres são as práticas para a fraternidade branca. Né? Existem algumas formas de você... Eu estou chamando de prática, né? A gente pode falar trabalho, a gente pode falar meditação, mas assim, seriam formas da gente estar ali alimentando essa energia para que essa comunicação fique cada vez mais forte, essa conexão fique cada vez mais forte, né? Que são através do trabalho dos raios, através do trabalho de decretos, né? A gente alinhar o nosso pensamento com a nossa fala e visualizações. Existem algumas maneiras da gente ir estimulando essa conexão. E são maneiras diversas, né? A fraternidade universal se comunica conosco desde que o mundo é mundo, né? Aliás, desde que a humanidade existe essa comunicação. Ela se comunica, sim, através das religiões, através de práticas espirituais e religiosas, a prática do bem, né? Na verdade, assim, é uma conexão mental. E aí, quando a gente se conecta numa determinada vibração, aonde esses seres têm acesso a nós, as mensagens chegam, o que a gente chama de canalização, é um canal, né? A gente cria ou abre, ou enfim, esse canal existe, né? Então não se cria esse canal, mas existe um canal por onde essas mensagens são passadas. Então, é isso. E aí, em cima disso, né, eu tenho alguns bons 20 anos de práticas com fraternidade branca. Tudo começou há um tempo atrás, no Rio de Janeiro, na Ordem Esotérica do Sétimo Raio, onde eu criei intimidade, né? Onde eu aprendi e criei uma intimidade ali com essas energias, e dali em diante eu mantenho as minhas práticas pessoais, né? Mantenho a minha conexão aqui
às vezes mais, às vezes menos, às vezes em grupo, às vezes sozinha. E aí, de uns tempos pra cá, eu venho sentindo a necessidade de voltar a fazer essas práticas, que a princípio eu queria abrir, queria fazer em grupo, não tá rolando. E aí eu decidi fazer sozinha e voltei a fazer, marquei minhas quartas-feiras à noite, 8 horas da noite. Eu faço as minhas práticas semanais, onde eu trabalho os raios, eu trabalho essa minha conexão e envio energia para o planeta. Mas depois eu posso fazer um vídeo falando sobre a prática, né? Por enquanto, é isso. É um resuminho, né? Acho que deu para pincelar bastante coisa, mas farei um vídeo também falando dos raios, tá? Vou fazer na sequência desse vídeo, antes de falar da prática, vou fazer um vídeo falando dos raios. Ó, beijos de luz.